Conferência Literal 2021, uma reunião de grandes nomes do meio cristão, abordando temas específicos e trazendo soluções práticas para a propagação do Evangelho. Realização Literal Books. Apoio Holy Digital. Rádio Transmundial. Sociedade Bíblica do Brasil. Web Rádio Frutificai. Há muito tempo, no país de Gales, o sonho de uma menina mudou a história das escrituras sagradas no mundo. Ela queria muito uma Bíblia para ser só sua. Esse sonho deu início a um grande movimento que implantou a primeira Sociedade da Bíblia em 1804. Tempos depois, em 1948, chega a vez das igrejas e cristãos brasileiros se unirem para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde então, a SBB vem semeando a palavra de Deus e transformando vidas. Meu primeiro contato com a SBB foi no ano de sua fundação, em 1948. Eu tinha 6 anos de idade e, é claro, não tinha nem ideia do significado do gesto de meu pai. Lembro-me, apesar da pouca idade, de meu pai colocando num envelope uma oferta e dele dizendo: "Esta oferta é para a causa da Bíblia." Junto ia um papel com o nome dos 4 filhos. Isso significa que me tornei voluntário da SBB desde a sua fundação. Ame esta casa, ela te pertence, que vem há 73 anos semeando a palavra que transforma vidas. Em 1962, o programa Luz da Amazônia passa a levar assistência às comunidades ribeirinhas de Belém do Pará. Em 1966, a SBB finalmente recebe do Conselho Nacional de Serviços Sociais o certificado de entidade filantrópica. Em 1987, é inaugurada a sede nacional da SBB na cidade de Barueri, em São Paulo. Mais tarde, em 1995, no mesmo local é inaugurada a Gráfica da Bíblia, que em apenas 2 anos de trabalho passou a produzir Bíblias também para outros países. Meu nome é Márcio, trabalho no setor de rotativa impressão há 15 anos e a minha chegada aqui na SBB foi em 2007. Eu não conhecia Jesus e de alguns anos para cá a minha vida ela foi transformada pela palavra de Deus. Minha história com a Sociedade Bíblica é uma história de amor. Trabalho na Sociedade Bíblica, vai completar 22 anos esse ano, em dezembro. Eu aprendi da palavra de Deus, trabalhando com a palavra de Deus e aplicando também na minha vida e passando para as minhas filhas. No departamento a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Nova Almeida Atualizada, todo dia a gente lê um capítulo. Vai completar 3 anos que a gente está fazendo isso, a gente ainda não terminou. Está no caminho, então a gente vive também o que a gente trabalha. Sociedade Bíblica do Brasil, há 73 anos levando esperança com a palavra. Junte-se a nós, faça parte da causa da Bíblia. Para você, o que é um amigo? Para mim, um amigo é quando temos uma conexão com uma pessoa. Quando temos uma conversa muito legal, passamos tempo juntos. E comigo é assim, tenho vários amigos na mesma conexão. Um desses amigos estava passando por um momento muito difícil, até que ouviu um de meus conselhos. Escuta só o que aconteceu. Eu voltei para os caminhos do Senhor através da Rádio Transmundial. Deus falou grandemente comigo. Eu andava drogada, bêbada, mas sempre que eu ouvia a rádio, tinha uma mensagem para mim. Deus me alcançou com sua grandeza, misericórdia, e eu estou muito feliz e agradecida a Deus. É esse tipo de amizade que eu quero ter com você. Você pode se conectar comigo com um simples toque. Pode me mandar um WhatsApp ou uma mensagem através do Facebook, Instagram, ver meus vídeos no YouTube e principalmente pelo aplicativo. Você só precisa de uma conexão via internet. Mas a minha conexão vai além da tecnologia. São diversos ministérios focados em transmitir o Evangelho para todas as pessoas de todas as gerações e levar todos os cristãos a adorar a Deus. Que tal a gente se conectar? Baixe o aplicativo, é gratuito, disponível na Apple Store e Google Play. Rádio Transmundial. Mas para você que já é amigo, pode chamar de RTM. Olá, meus queridos irmãos e irmãs que participam desta conferência literal.
um evento aqui organizado especialmente para tratarmos da temática, né, desse momento que vivemos, questão da pandemia, como que nós, como Igreja de Cristo, podemos aprender, desenvolver nesse contexto e principalmente prosseguir, né, cumprindo a missão da igreja, semeando a palavra do Senhor, né, e valendo-se de todo esse conhecimento que temos adquirido ao longo desse período e que isso também possa basear, né, que possa nos dar subsídio para continuar avançando corajosamente. O tema que eu vou tratar justamente é sobre a mobilização de recursos à nova igreja. Eu espero que dentro dessa proposta a gente traga algumas reflexões e orientações práticas acerca do tema da mobilização e captação de recursos, e também aplicado no contexto do trabalho da igreja, o trabalho da missão. Eu sou Rafael Bandeira, eu sou administrador, especialista em gestão de projetos sociais, também tenho MBA em gestão financeira, sou mestre em políticas públicas e atualmente doutorando em administração. Eu fui servidor público federal por aí uns mais de 10 anos, e depois de uma viagem missionária passei a dedicar-me exclusivamente a organizações da sociedade civil, agências missionárias e outras instituições nesta área específica do desenvolvimento institucional, na construção de parcerias estratégicas, e tenho tido a oportunidade de apoiar muitas organizações, igrejas, movimentos, agências missionárias aqui no Brasil. Esse é o tema com o qual eu queria tratar aqui neste evento, nesta oportunidade, lembrando que trata-se de um tema muito amplo, né? Nós não vamos conseguir aqui nos minutos que tivermos abordarmos todos os aspectos da captação e da mobilização de recursos, mas eu tenho certeza que abordaremos aqui alguns tópicos elementares, né, dentro da proposta aqui do evento, dentro da proposta desta nossa conversa. Legal? Como é que vai funcionar aqui? Eu estruturei, vou começar fazendo, né, algumas análises sobre o nosso contexto pós-pandemia, né, a pandemia desde 2020 que temos vivido isso. Vou tratar de algumas orientações técnicas, práticas ao dia a dia, né, de quem trabalha com a mobilização de recursos, e passo a algumas considerações finais, né, algumas reflexões finais dessa área. Bem, e falando da pandemia, né, como que nós nos deparamos, né, nos encontramos desde 2020, né? Primeiro, pandemia de Covid, ocorrem as medidas restritivas, né? Há um distanciamento social, embora a igreja ela tenha como base o relacionamento, justamente esse elemento que é fundamental na captação de recursos, né? Se você trabalha com mobilização de recursos, você vai entender que relacionamento é a base. Eu recordo uma frase de Marcelo Straviz, um grande especialista, e eu gosto de citá-la sempre. Ele diz que buscar aliados é o segredo, é a chave da captação, da mobilização de recursos, né? Nós precisamos buscar aliados e o dinheiro é uma consequência disso. Nós precisamos investir em relacionamento, o dinheiro é uma consequência disso. E a gente se vê num contexto de pandemia onde os relacionamentos que outrora tínhamos não podem ser mais ali usufruídos. O presencial foi trocado pelo virtual, e isso no contexto da igreja há um impacto, né, na dinâmica das igrejas, na rotina das igrejas e principalmente o impacto no orçamento das igrejas. Né? Não são poucos os relatos que tivemos das igrejas que, né, informaram queda nas receitas, igrejas que informaram, né, a evasão de membros. Isso gera, né, esse efeito. Um estudo proporcionado pelo Instituto Mobiliza, ele evidenciou que mais de 60% das instituições
né, das associações brasileiras tiveram impacto negativo na sua rotina, né, no seu orçamento financeiro. Mas uma coisa que também é interessante, que nesse contexto houve uma remodelagem dos processos tradicionais. Na verdade, então os cultos, outrora realizados de maneira presencial, foram substituídos pelas transmissões. A gente tem ali o uso intenso das redes sociais, igrejas que, né, desconheciam transmissão online, então passaram a incorporar essas práticas. Isso tem um efeito, né, na rotina de relacionamento, portanto, eu achei muito importante citar isso. A gente, outro aspecto do contexto, as incertezas econômicas, na atual conjuntura do ano de 2021, está um pouco mais claro, né, uma perspectiva melhor, né? Mesmo assim, a gente não tinha ali uma clareza de como funcionaria, como se comportaria o sistema econômico brasileiro. Isso acaba por impactar a rotina, o planejamento financeiro das famílias, afeta a renda, né, e, por conseguinte, afeta os trabalhos de, né, mobilização de recursos. As pessoas ficam mais inseguras na hora de fazer um investimento, um aporte, que seja, né, na obra do Senhor, ali nos projetos, outrora levantados as campanhas específicas nas igrejas. Agora, sem dúvida, nós tivemos um momento ali, embora nesse contexto, né, algumas oportunidades surgiram para as igrejas, e é o quê? Implementar novas técnicas, por exemplo, de mobilização de recursos, né, uma nova abordagem. Vocês, por exemplo, puderam ver as igrejas que outrora a contribuição era estritamente presencial, ela teve que se readequar para um ato de contribuição virtual, seja por transferência bancária, seja por QR Code. De fato, é uma outra característica que nós observamos. Também foi necessário estimular, e eu vi isso constantemente, uma cultura de generosidade, uma cultura de doação. Porque as pessoas, hoje no Brasil, ele ocupa uma posição entre, né, mais de 190 países do mundo, uma posição ali, se não me engano, de 132, né? Uma posição mediana nesse ranking, né? Então, trabalhar isso numa cultura no Brasil foi essencial, é essencial para que as igrejas pudessem ter os seus trabalhos fortalecidos, lembrando que passa pelos indivíduos, e indivíduo, a pessoa física, é uma fonte importantíssima, indispensável em qualquer estratégia de captação de recursos. Outra oportunidade que eu considero, né, que foram desenvolvidas nessa época, a questão do aprimoramento de técnicas de comunicação. Particularmente, eu tive a minha primeira experiência de participar de uma transmissão, né, uma ministração da palavra, ou uma celebração na modalidade online, né? Nunca vi isso. Então, seja a aplicação de técnicas de comunicação, instrumentos, equipamentos foram ali otimizados, e isso eu achei muito positivo no contexto das igrejas. E principalmente o último aspecto, que eu acho que é a diversificação de fontes. Tudo isso porque eu falo da diversificação. Outrora nós estávamos acostumados a captar o mesmo recurso da mesma forma, com as mesmas fontes, né? E a gente precisa lembrar que não existe só o recurso financeiro. Quando nós falamos de recursos, além do capital financeiro, nós temos bens, produtos, serviços, enfim, voluntariado, que são diferentes tipos de recursos que podem ser mobilizados em contextos distintos. Quando nós falamos de fontes, nós temos pessoas físicas, instituições ou pessoas jurídicas. Nós temos também estratégias de geração de renda, geração de receita. E para cada uma delas, você vai ter ali, né, diferentes estratégias. Eu percebo, né, de uma forma muito positiva uma melhor compreensão das igrejas no trabalho, na importância da captação, da mobilização de recursos. Afinal, né, ele é ali vital para a sustentabilidade da organização. E percebo também esse despertar
né, para essas novas estratégias, para essas novas fontes que não só podem, mas devem ser exploradas no contexto da mobilização de recursos, seja agências missionárias ou a própria igreja. Isso nós não estamos falando, não é dispensarmos ali a base, os princípios, né, da generosidade, da oferta, do dízimo. Não. Mas é você ter uma compreensão mais ampla do que pode ser empregado, pode ser implementado na rotina financeira, da gestão financeira das igrejas, sem ferir os princípios bíblicos. Pelo contrário, né, fazendo um bom uso do planejamento, da aptidão técnico gerencial no trabalho, na missão da igreja. Então, achei importante nós contextualizarmos. Nós temos, eu tenho outros vídeos já produzidos no canal, e eles falam, por exemplo, citam uma pesquisa da Invisible College sobre, né, os desafios que os líderes brasileiros apresentaram, né, no período pós-pandemia, e de fato o desafio financeiro, honrar compromissos financeiros, é algo que aparece ali em primeiro lugar. Fiquei surpreso, mas na metade das igrejas não apresentavam um fundo reserva. Então percebam que a pandemia acaba por, não de fato, né, é algo muito difícil pela questão da doença, perda de entes queridos. Isso eu nem estou entrando nesse mérito, e de fato é muito triste, mas com relação à gestão, ela traz sim as suas implicações. Por outro lado, desperta-nos a desenvolver, a aprimorar outras técnicas, outros métodos na questão da mobilização de recursos. Bom, e está aí uma atividade de extrema importância e que nos leva a dois aspectos que eu considero aqui importantes, né? A captação, ela tem exigido cada vez mais das igrejas um melhor nível de planejamento. Ou seja, né, quanto que nós temos que investir. Um dos aspectos da captação justamente é a objetividade na hora de nós mobilizarmos recursos. Não se mobiliza algum recurso para algum projeto, alguma circunstância. Não. A captação de recursos precisa ser objetiva, precisa constar ali no nosso plano quais fontes nós vamos explorar. Né? Um dos exercícios do planejamento da captação e mobilização de recursos é uma análise de cenário que você talvez deva conhecer, que é justamente a aplicação daquela ferramenta SWOT, né? Ou FOFA, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, onde você analisa aspectos positivos internamente e externamente, né? E os aspectos negativos também no ambiente externo, né? Ou interno. Então, isso é muito importante, né? As condições adversas, né? Essa condição de pandemia nos permitiu entender a necessidade de um planejamento, ora na composição de um fundo reserva, ora adotando inclusive um princípio que é elementar, que é a diversificação de fontes de recursos. Não sei se você sabe, mas a regra da diversificação, ela nos diz que, né, nenhuma fonte deve superar mais do que 1/3 na composição total. Né? Então a igreja, a instituição missionária, ela precisa entender que ela, puxa vida, né? Que bom, eu aplico uma estratégia, ok, que é a estratégia com pessoas físicas, a estratégia de doação ou oferta recorrente, ela é boa, mas eu tenho ali, né, um ponto de atenção quando eu faço dessa a única estratégia de sustentabilidade. Quando eu deveria, no mínimo, estar explorando ali outras duas, né? Então é importante isso. O planejamento consta como uma competência indispensável na hora de nós planejarmos os recursos. Um item do planejamento que eu gosto muito, né, consta numa etapa do planejamento, é você analisar, por exemplo, quais parceiros estratégicos poderiam ser convidados a participar mais ativamente de uma atividade de captação ou de uma campanha específica. Né? Muita gente não saberia relacionar,
né, esses potenciais, nomear essas pessoas ou instituições que podem ser decisivas ali na hora de você captar recursos. Bem, e um outro aspecto relacionado justamente à gestão, né? Embora o planejamento é importante, a gestão em si, a execução é fundamental. E como nós vimos, a importância mais do que nunca de um bom trabalho de transparência. Quem doa, quem oferta tem o direito, né, de saber como aquela contribuição vai ser devidamente aplicada, né, seja num projeto específico, uma campanha específica. A transparência é algo que nos últimos meses foi preponderante para inclusive destacar boas iniciativas, né, de socorro emergencial, de apoio, daquelas sem qualquer consistência. Isso porque quando situações como essa que nós vivemos, são inúmeras as propostas, né, de apoio, de auxílio emergencial. E aí você tem, né, os potenciais parceiros buscam maior segurança e obtém-se isso quando você faz um trabalho baseado na ética e na transparência. E nesse item eu não posso deixar de citar aqui a questão do Código de Ética em Captação de Recursos, né? As igrejas sim precisam não só conhecer os itens do Código de Ética, mas aplicarem esses princípios no seu dia a dia, né? O Código de Ética não é um documento extenso, ele pode ser encontrado na íntegra no site da ABCR, né, captadores.org.br. Dentre, né, os seus diversos itens, ele fala, olha, o princípio da legalidade, né, o captador, no ato de você captar recursos, você não pode deixar de cumprir, de ferir nenhuma norma legal na justificativa de você estar fazendo, tá dando um apoio a um projeto de transformação, né? Lá você vai também poder ler o Estatuto dos Direitos do Doador. Parece algo muito voltado, né, para um terceiro setor como um todo. Às vezes as instituições religiosas não se atentam que são aspectos elementares da atividade de mobilização de recursos, que é, por exemplo, você respeitar o interesse, respeitar o desejo daquele que contribui. Então, conhecer esses princípios são elementares para que você fortaleça o trabalho de captação de recursos, para que você traga, né, o princípio da diversificação de fontes e cada vez mais honre os parceiros, né? Seja um trabalho de mobilização de recursos responsável, né? Consolidando, aliás, a credibilidade da sua instituição. Bem, eu gosto muito de citar alguns exemplos da palavra de Deus, porque nós, às vezes, não sabemos que a atividade de captação de recursos, como qualquer outra coisa, ela tem os princípios bíblicos, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, alguns fatos históricos em Êxodo, quando Moisés levanta o tabernáculo, nós temos ali um princípio, uma campanha da captação de recursos, a participação das pessoas, né, na construção, que ofertaram diferentes recursos na construção do tabernáculo. A história do próprio Neemias, né? Neemias, ele tinha um projeto, né, a cidade de Jerusalém com os muros derrubados, os portões queimados, isso o entristece e ele então percebe que, né, há um chamado no seu coração e ele vem, né, diante de um investidor, do rei, e ele apresenta aquele projeto e consegue ter êxito no seu projeto porque levantou recursos. Os recursos são importantes. Fora outros projetos como a própria construção do Templo de Salomão, quando Davi ele também igualmente aplica um princípio da campanha, né, uma estratégia de campanha capital no levantamento dos recursos para a construção do templo e várias outras estratégias, não só no Primeiro Testamento, mas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo sempre tratou da participação das igrejas no avanço do Evangelho. Então, essa observação que eu queria deixar aos líderes, aos pastores, aos missionários, é que nós podemos sim olhar para as Escrituras dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? Alguns um pouco ali
meio que inquietos diante dos desafios, né, nos quais estão vivendo na área de captação, nós podemos olhar para as Escrituras e enxergarmos, né, diferentes casos onde, aplicado ali, né, a ideia da captação, da mobilização de pessoas em prol de um projeto, tivemos sucesso, houve sucesso ali. E nós podemos extrair exemplos, nós podemos extrair ensinamentos que valem hoje, né, no dia da igreja, na hora de mobilizarmos recursos. Gosto muito de citar o Salmo de número 24:1. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, todos que nela habitam. Né? A igreja, no exercício da sua função, do seu chamado, ela serve a esse Deus que é poderoso, esse Deus que não é uma condição econômica favorável, que vai determinar, né, a limitação do seu poder. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Não é a conjuntura econômica que vai, né, limitar o agir do Senhor. Então, hoje, né, nós podemos ser despertados e encorajados diante dessa palavra e prosseguirmos nessa missão, nesse cuidado. Bem, e quando a gente fala de algumas pesquisas que eu acho que vão nos ali trazer um maior embasamento, eu não posso deixar de citar a pesquisa do ano passado, né, realizada em plena pandemia pelo CAF, o Charity Aid Foundation, que em diferentes países realiza essas mesmas perguntas, né, para analisar o comportamento do doador daquele país. E ele, no Brasil, detectou ali como que o brasileiro estava se comportando na questão da doação, na questão da generosidade. E eu achei alguns dados muito interessantes que eu queria compartilhar aqui com você. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas 78% dos brasileiros realizaram, né, alguma atividade social, alguma atividade beneficente, e 67% dos brasileiros nesse período doaram uma quantia em dinheiro. Então as pessoas, uma oferta em dinheiro tem sido parte da rotina do brasileiro. As causas que mais sensibilizaram o brasileiro foram, primeiro, 49% organizações religiosas, né? 39% crianças e adolescentes e 30% combate à pobreza. Perceba que a atividade religiosa, ela ocupa ali um primeiro lugar, ela ocupa um destaque, né? Obviamente por causa do relacionamento com as pessoas, por causa da clareza na hora de se solicitar, né? Uma das razões por que as pessoas não ofertam, não contribuem, é porque não se pede. Olha que coisa interessante. Não há um pedido explícito. Então, né, as pessoas entendem que não há uma necessidade. Outro dado muito bacana de ser visto é que o valor médio doado anual, por ano, né, a média anual de doação foi de R$ 617, isso dá um pouco mais de R$ 51 por mês. São dados da pesquisa. 2/3 dessas doações foram em dinheiro. Olha que interessante, mesmo no contexto, né, como nós estamos vivendo, a doação em dinheiro em si, ela tem uma preponderância, né, um destaque. E, enfim, vários outros dados que essa pesquisa mostra que podem nos ajudar no nosso trabalho de mobilização de recursos a compreender a realidade dos nossos parceiros, dos nossos doadores, das pessoas que contribuem para a nossa causa. Está aí a necessidade de quebrarmos muitos paradigmas, né? Não, eu não vou aceitar a maquininha, né? Lembra dessa discussão que pairou muitas igrejas, né? Sendo que hoje o pagamento, o dinheiro virtual, o dinheiro de plástico, né, o cartão, né, é uma tendência em alto crescimento. Então, acho que sim, para o bem da sustentabilidade, para o bem do fortalecimento dos trabalhos, né, executados pelas igrejas, sim, vale a pena nós conhecermos, implementarmos ferramentas que de forma alguma venham a ferir, né, ali os princípios bíblicos, os princípios
da igreja em si, mas pelo contrário, tratam-se de uma contextualização, né, e uma adaptação a essas novas ferramentas, essas novas técnicas que, né, acabam influenciando diretamente a mobilização de recursos. Bom, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações finais. Nessa frase, eu não sei o autor, alguns atribuem a Santo Agostinho, outros a um jesuíta, mas, por favor, me permitam fazer uso dessa frase na incerteza de seu autor. Mas eu gosto muito dela, ela tem uma aplicação muito direta. Ela diz: ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Na mobilização de recursos, nós precisamos entender que a fé, né, e a ação, elas andam juntas, elas não são excludentes. Por ora, nós tínhamos essas como dois mundos distintos, né? E não, a fé e uma boa gestão são princípios indissociáveis para a sustentabilidade de qualquer iniciativa, principalmente para a sustentabilidade das igrejas. Nós precisamos entender um outro aspecto, que esse momento de adversidade que muitas igrejas estão vivendo, elas cooperam para, né, o cumprimento do propósito de Deus. A gente pode citar Gálatas 4,17, quando o apóstolo Paulo fala que foi por causa de uma conjuntura difícil, de um momento difícil, que o evangelho, que a boa notícia, chegou aos Gálatas. A gente também é fundamental nós lembrarmos que essas mudanças geradas no contexto das igrejas, né, elas acabam por nos desenvolver, elas acabam por cooperar, não é? Para o nosso bem. Eu garanto que os gestores da área financeira hoje de cada igreja, eles estão um pouco mais despertados para essa questão da boa gestão, da diversificação de fontes, do controle financeiro, enfim, de vários outros princípios que em tempos bons, de maré boa, né, onde está tudo tranquilo, a gente não se atenta. Na hora da adversidade é que a gente se desperta, né, para um efetivo controle financeiro, um planejamento mais adequado e principalmente, né, uma preocupação quanto à sustentabilidade do projeto. Então, precisamos entender, né, não é você fugir da realidade, pelo contrário, assimilar a relevância que o evento, né, que esse momento teve na vida da igreja, como nós podemos nos adaptar e principalmente como nós podemos avançar, né, entendendo que a área de mobilização de recursos é fundamental para a sustentabilidade institucional. Bom, eu não posso deixar aqui de encerrar com uma recomendação. Acho que esse livro, se você não adquiriu ainda, é O Deus de Todo Recurso, Princípios Bíblicos na Captação de Fundos de Projetos Transformadores. O livro, ele trata justamente desses princípios, relatos bíblicos que nos ensinam muito sobre a captação de recursos. Então ali trago nos capítulos, cada capítulo, análise de uma referência bíblica e também algumas experiências na atividade de captação. Então, adquira essa obra ali, deusdetodorecurso.com.br. Eu sei que pode edificar a sua vida, pode fortalecer o seu ministério, pode, sem dúvida, né, ali encorajá-lo a continuar. Afinal, são reflexões da palavra de Deus. Também, encerrando aqui, eu gosto de deixar este versículo, né, de 1 Crônicas 29:14, dita por Davi, após justamente uma campanha de captação de recursos. Ele fala o quê? Porque tudo vem de ti, nós apenas, né, te demos o que vem das tuas mãos. Quem trabalha com a captação de recursos precisa ter essa perspectiva, precisa crer que aquilo que ele está fazendo
na verdade, né, ele está acessando a fonte, ele precisa ter contato, relacionamento, intimidade com Deus que detém todos esses recursos. E que o ato de ofertar, o ato de contribuir, na verdade, é devolver aquilo que já era de Deus. Então, quando nós disseminamos essa visão, quando nós compartilhamos com a igreja, com as nossas comunidades, essa visão, nós temos ali a correta perspectiva do ato de ofertar, de sermos generosos na causa do Senhor. Nós apenas, né, contribuímos com aquilo que já é de Deus, né? Nós somos os fiéis depositários meramente daquilo que é do Senhor. Bem, e para você que deseja manter um contato, você deseja conversar um pouquinho, está aqui o meu e-mail, o meu site, né? Você pode mandar e-mail, você pode ali me seguir nas redes sociais, inclusive fazer a sua inscrição no canal do YouTube, onde semanalmente eu procuro compartilhar um vídeo na área de captação de recursos, voltado especificamente ao contexto da igreja, contexto do trabalho missionário, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu agradeço essa oportunidade breve que tivemos, né? Desafio você a pesquisar um pouco mais sobre a mobilização de recursos e principalmente continuar caminhando corajosamente, né? Levantando meios para que o seu projeto, para que a sua iniciativa, para que a sua comunidade, ali a sua igreja possa, né, ter a sua sustentabilidade garantida por meio dos mais diversos recursos, das mais diversas estratégias e as fontes necessárias para transformar vidas. Um abraço, que Deus abençoe.